Meus prezados irmãos, boa noite a todos, que a paz do Cristo seja conosco. Antes da gente iniciar os nossos estudos dessa noite, nós só gostaríamos de pedir aos irmãos desculpa pela ausência do estudo do último sábado, em virtude, meus amigos, de uma gripe que eu estou fazendo o tratamento, já estou bem melhor, mas que os sintomas estavam um pouco mais fortes, de tosse, expectorando, e o incômodo natural de um quadro de gripe. Inclusive foi feito um exame, infelizmente foi descartada aí a ocorrência da Covid. Então, graças a Deus, como já estamos melhor, temos hoje a alegria de estudar, de poder preparar e estudar com os amigos à distância o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Então vamos lá, vamos adiante, né? Meus amigos, hoje, conforme o primeiro vídeo que foi postado, na contribuição do nosso estimado amigo André, nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item de número 8. O capítulo 11 tem por título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o item 8 é uma instrução do Espírito de Lázaro, uma mensagem ditada por Lázaro em Paris, no ano de 1862, que tem como título A Lei de Amor. Nós precisamos, meus amigos, ter uma noção cada vez mais próxima do que vem a ser o amor ensinado pelo Cristo. Iniciando os nossos comentários, nós localizamos aqui uma frase legada, deixada pelo Chico e registrada no livro Kardec Prossegue, onde o nosso querido médium de Pedro Leopoldo, nosso irmão maior, que nos legou uma obra tão abençoada com o concurso da espiritualidade superior, certa feita disse e ficou registrado o seguinte: o amor é uma força tão intensa que, se não fosse controlada, seria avassaladora. E em seguida, Adelino da Silveira registrou assim: o Chico nos ensinaria em seguida que o Criador controla essa força, compartimentando-a, dividindo-a em amor de mãe, de pai, de esposa, esposo, filhos, irmãos, amigos. Ou seja, quando estudamos sobre a lei de amor, quando estudamos sobre o amor, estamos estudando, meus amigos, sobre a força mais poderosa do universo. Muito mais poderosa do que qualquer energia, qualquer expressão física ou química que a ciência até então já descobriu e nos revelou. O amor é a potência com a qual Deus comanda o universo. Comanda as suas criaturas, a sua criação infinita, em seu mais pujante, em seu mais superlativo existência, ou seja, com toda a grandeza da criação divina, é por meio do amor que o nosso Pai, que o nosso Criador, a tudo comanda e a todos nos agrega numa direção comum. Pois bem, estudando o nosso assunto de hoje, nós temos também, meus amigos, a pergunta do Livro dos Espíritos, que vai nos ser muito útil para que a gente dê uma linha e desenvolva essa resposta nos nossos comentários dessa noite. Na pergunta 647, que é a nossa pergunta de hoje, foi perguntado o seguinte: toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Resposta: certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação, pois do contrário deixarão de praticá-la.
como o fazem até hoje. Aliás, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, meus amigos, vejam que, embora nós saibamos que a lei de amor resume todos os ensinos do Cristo, todas as suas lições, todo o seu código de conduta, de moral, é necessário que a gente desenvolva o entendimento dessa lei. É necessário que a gente veja as diversas circunstâncias nas quais ela se aplica, nos nossos mais diversos meios de convívio, na família, no trabalho, na escola, na vida pública, na nossa vida de relações sociais, com superiores, subordinados, com aqueles que convivem conosco, em qualquer aspecto da nossa existência. É preciso que a gente entenda o que nos compete, o que vem a ser o amor vivido e praticado em todos os campos da nossa vida. É por isso, meus amigos, que nós temos aí, por exemplo, uma farta literatura espírita, tanto que o codificador nos trouxe, como nas obras, nos autores contemporâneos seus, nos autores que o sucederam, no trabalho do Chico, por exemplo, que nos legou mais de 400 obras, entre eles, por exemplo, somente a título de citação, nós temos, por exemplo, 5 romances de Emmanuel que são belíssimos, que nos levam a emoções profundas, nos levam às lágrimas, quando a gente se insere no contexto que essas pessoas viveram, demonstrando para nós o que é ser verdadeiramente cristão, demonstrando para nós que esse patrimônio de cristianismo e de hoje, de doutrina espírita, que está disponível para a gente, como foi arduamente construído, por meio do sacrifício, da luta de muitos. Quantos e quantos tombaram para que esses ideais permanecessem vivos e puros e nos chegasse até os dias atuais. Então, meus amigos, a gente compreende que a resposta da espiritualidade superior no Livro dos Espíritos é muito sábia. A falange do Espírito de Verdade nos fala que, embora a lei de amor seja conhecida por todos nós, em seu predicado, em seu enunciado, agora, e a sua aplicação? Como compreender a sua aplicação nas mais diversas facetas da vida, com todos aqueles com quem convivemos? Daí a literatura espírita, daí os livros que nos estão disponíveis, que nos trazem romances, que nos trazem contos, apólogos, que nos trazem as histórias de Irmão X, de Neio Lúcio, que nos trazem todas as explicações racionais legadas por Kardec sob a inspiração do alto, para que a gente entenda como que o amor se vive e se aplica em todos os aspectos da nossa existência. Indo agora, meus amigos, para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que a explicação inicial do Espírito de Lázaro nos é muito útil para que a gente comece a distinguir o que é amor. Porque comumente muito se fala que é necessário mais amor, que é necessário amar mais. Mas que amor é esse? Qual sentimento está se referindo? A qual conduta se refere quando eu falo que eu amo alguém ou que a gente deveria amar mais os nossos semelhantes? Nós vamos ver que há diferenças. Que às vezes uma mesma palavra na nossa língua portuguesa, ou possivelmente em outros idiomas também, às vezes é utilizada para aspectos muito diferentes dos sentimentos que a gente ostenta e carrega conosco. E daí a necessidade do melhor entendimento da nossa parte. Então, no início da mensagem, o Espírito de Lázaro fala assim com a gente. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos.
E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não no sentido vulgar do termo, ou seja, há mais de um sentido para a palavra amor. Um deles vulgar, que diz respeito ao instinto da criatura humana. E sim, volta Lázaro a dizer, esse sol interior, ou seja, essa força vibrante, viva, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E mais adiante, ele desenvolve esse raciocínio nos dizendo assim: disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Ou seja, quanto mais materializados, quanto mais ligados às sensações do corpo físico, mais nós vamos dar vozes, mais vamos dar liberdade às vozes do instinto, que ainda existem em nós em maior ou menor grau. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. É como a semente. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, ou seja, como a semente traz ali uma árvore frondosa, frutífera, proveitosa, que vai se desenvolver no futuro. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que na nossa marcha evolutiva, dentro da senda de progresso em que nos encontramos, existe uma escala que diz respeito ao nosso mundo íntimo. Escala essa tida por instintos, sensações e sentimentos. Os instintos predominam nos homens primitivos. Predominam, e a gente tem fartas descrições deles nos primórdios da humanidade, e infelizmente ainda hoje, vez ou outra, agimos mais ou menos de forma instintiva. O que é, por exemplo, a cólera? É uma reação desenfreada nossa de raiva, no qual a gente não mede as consequências e muitas vezes provocamos danos inimagináveis a quem, por exemplo, nos ofende ou nos prejudica. O que é o sentimento de ódio? É um amor envenenado, onde a gente, dantes, tinha por uma pessoa ou por um grupo de pessoas um sentimento de afeto, de amizade, e aquilo ali, às vezes, pelo nosso orgulho ferido, por muita suscetibilidade, muito melindre da nossa parte, a gente acabou permitindo que houvesse ali uma transmutação, uma piora, e transformamos aquele afeto em desafeto e às vezes cultivamos e damos alimento a esse sentimento infeliz, que nos assemelha ao bruto. Então, meus amigos, nós temos uma página que ilustra essa parte da nossa história, do nosso estudo de hoje, melhor dizendo, quando a gente distingue o que é o amor do mundo, o conceito de amor que muitas pessoas ainda acham que é o amor e que propagam, defendem, buscam, divulgam na atualidade da Terra, do amor que Jesus cultivava, que o Mestre nos ensinou. Tem uma página de Irmão X que está no livro Contos e Apólogos, em seu capítulo 18, que tem como título No Caminho do Amor. Em Jerusalém, nos arredores do templo, a adornada mulher encontrou um nazareno, de olhos faiscantes e lúcidos,
de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos meneios do corpo frágil a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou aos seus ouvidos, baixinho, de forma muito particular. Jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Séforis, meus amigos, eu fiz uma rápida pesquisa, era uma cidade na Galileia, que inclusive era uma cidade importante, um centro administrativo da Galileia, possivelmente ela provinha de lá, né? E fazia aqui referência às flores, e aquela região da natureza era uma região belíssima, como comenta pra gente, por exemplo, Emmanuel no livro Há 2000 anos. Era um dos recantos mais floridos, mais lindos da natureza à sua época. Hoje é quase um deserto, os arredores do Tiberíades, né? do lago de Genezaré. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor, e ajuntou. Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel de meus lábios. Venha e vê. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansará teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes de meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou súplice depois de leve pausa. Jovem, ou seja, ele não disse nada, né? Por que não me respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou já um tanto agastada, ou seja, já irritando-se, né? Não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou. Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaezada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Passados 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável ancião pediu-lhe socorro para infeliz criatura, atenazada de sofrimento. Ou seja, uma velhinha a bordo do Cristo pedindo socorro para um parente, né? Possivelmente sua filha, passando por um sofrimento atroz. Jesus a seguiu sem hesitar. Num pardieiro, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga, da beleza, da juventude. Era uma sombra leprosa,
de que ninguém ousava aproximar-se. Fitou o mestre e reconheceu-o. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. Ou seja, era aquele a quem ela havia feito o convite 2 anos antes. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: Vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida de dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal e conchegou-a de manso. Ou seja, ela já não tinha nem força sequer para se mover, tamanho sofrimento, tamanha dor que sentia, mas Jesus então se aproximou dela e aconchegou-a, ou seja, acolheu-a com muito carinho, com muita ternura. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dorida: Tu, o Messias Nazareno? O profeta que cura, reanima e alivia? Que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, respondendo apenas: Agora venho satisfazer-te os apelos. E recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acrescentou compassivo. E Jesus, então, acrescentou ao que dizia a ela o seguinte: Descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Então, meus irmãos, não é à toa que nós precisamos compreender o Evangelho de forma mais abrangente. A lei de amor, durante a vida do Cristo, durante os seus ensinos, especialmente em um momento decisivo de sua passagem pela terra, quando ele já se despedia dos apóstolos, recebeu um acréscimo importantíssimo e que faz toda a diferença quando nós compreendemos o que é amar. Até então, nós tínhamos como primeiro mandamento da lei divina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o seu próximo como a ti mesmo. Nos ensinando, tanto ao tempo de Moisés e reforçado pelo Cristo, que devêssemos procurar ao nosso próximo, ao nosso semelhante, fazer o mesmo bem que a gente gostaria que fosse feito para nós. Agora, qual o bem, o que eu almejo para mim? O que eu espero para mim? O que eu considero como bem, como benefício para mim? Será que é o bem verdadeiro? Será que é de fato aquilo que há de me trazer ventura real? Ou será que, ao desejar para o próximo o que eu quero para mim, eu não posso replicar para o meu próximo alguns erros e ilusões que eu trago comigo? Por exemplo, se eu vejo o amor conforme o prisma que o mundo muitas vezes vê e difunde e divulga, até que ponto eu não vou querer que o meu próximo tenha experiências de paixão desenfreada, sem critérios e cheia de egoísmo e de vaidade, ao qual muitas vezes se dá o nome de amor? E eu então vou desejar para o meu próximo esse mesmo desequilíbrio que eu trago comigo? É nesse ponto, meus amigos, que a gente se lembra do Evangelho de João. O Evangelho de João, no seu capítulo 13, o apóstolo querido registrou muitas palavras que Jesus deixou no momento de sua despedida do mundo. O que Jesus falou de coração aberto com seus discípulos, já nas festividades da Páscoa, quando ele sabia de antemão que iria despedir-se deles, que não mais iria conviver com eles fisicamente, no dia a dia, partilhando das refeições,
da pescaria, do pôr do sol na Galileia, das conversas à noite na casa de Pedro, das caminhadas pela Judéia a Jerusalém, da travessia do Tiberíades nas barcas, quando ele acalmou as águas, quando ele visitou o endemoniado gadareno. Ou seja, o mestre sabia que não ia mais conviver com eles, a quem considerava como amigos queridos. E, com o coração cheio de amor, falava com eles, e João registrou o seguinte, João 13:33, filhinhos, olha como Jesus dizia para eles, ainda por um pouco estou convosco, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aqui, meus irmãos, a lei de amor ganha outro significado. Amarmos uns aos outros como Jesus nos amou é totalmente diferente, é muito diferente do que desejarmos para o próximo aquilo que a gente quer para nós. Porque, por exemplo, se eu almejo ter muito dinheiro, eu vou querer que os outros também tenham, e que às vezes a gente cai nas mesmas ilusões. Agora, amar como Jesus amou, termos com o próximo a conduta que o Cristo tinha para conosco, é a sublimidade e verdadeiramente o que é amor. Significa sacrificarmos em benefício da paz e da alegria do próximo. Significa, meus irmãos, fazermos atitudes de renúncia, esquecermos de nós mesmos, exercitarmos a humildade, a paciência ao extremo, perdoarmos infinitamente, esquecermos as ofensas e os ultrajes recebidos, viver de forma simples, singela, ter profunda noção de responsabilidade individual com a vida e com as pessoas. Enfim, amar como Jesus amou, nós precisamos estudar e compreender o Evangelho, em suas mais diversas passagens e ocorrências, para que a gente então tenha para com o nosso próximo a conduta que o Cristo teve para com aqueles com quem conviveu. E não é à toa que Jesus falava isso em seu momento de despedida. Porque naquela ocasião ele já havia exemplificado ao longo de uma vida, especialmente nos seus 3 anos de vida missionária, de vida nos quais ele dedicou-se profundamente a ensinar, propagar o Evangelho, ele já havia exemplificado o que é amar verdadeiramente. E iria dar outros testemunhos ainda mais incisivos e marcantes, como a própria crucificação, o sacrifício extremo, o perdão na hora última e o entendimento da nossa ignorância, sem levar consigo qualquer mágoa, qualquer ressentimento, entendendo o quão atrasados ainda éramos à sua época. Quando a gente vê, meus amigos, que a doutrina nos fala, os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos, né, na pergunta que nós lemos, de que é preciso mostrar a eles a sua aplicação, nós temos, por exemplo, no livro Boa Nova, Jesus conversando com Pedro, numa página intitulada Amor e Renúncia, onde o mestre foi questionado por Pedro por que o Cristo multiplicou o vinho nas bodas de Caná. E aí Jesus dá uma lição e que a doutrina resgatou para a gente. Irmão X no livro Boa Nova. Dizia o mestre: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu e Jesus continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos
e ditosos. Aí Pedro ainda perguntou assim, ó: e como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus então respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da sua vida. Isso aqui, meus irmãos, breves citações de uma página muito mais extensa, mais bela e confortadora. Ou seja, capítulo 12 do livro Boa Nova. Posteriormente, nesse mesmo livro, nós temos um diálogo de Jesus com Maria de Magdala, a pecadora convertida, aquela que amava conforme os preceitos do mundo, amava conforme o conceito errado de amor que nós vimos há pouco de Jesus junto à vendedora de essências, anônima do povo. E Jesus, junto de Maria, após saudá-la, iniciar uma conversa onde ela o procurou em particular, dizia para Madalena, já mais adiante no diálogo, o seguinte: a criatura que verdadeiramente ama conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos, com as alegrias do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E aí ela ainda perguntou para o mestre: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus, com um gesto afirmativo, continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber sacrificar-se. Então, meus irmãos, vejam como que a gente vai compreendendo por meio dessas lições o que é amar. O que é vibrar nas ondas do sentimento e do coração do Mestre. E assim caminharmos para uma alegria verdadeira, efetiva, que muitas vezes certamente não se concretiza em sua integralidade na vida presente, nessa vida física na Terra. Mas a gente começa a usufruir a sua introdução, começa a usufruir aquilo que vem a ser esse sentimento maravilhoso, inexprimível, como a própria música popular nos diz, né? Que não há palavras para definir o amor que sinto, o amor que tenho, às vezes por aqueles com os quais eu convivo. Meus amigos, já agora concluindo a nossa participação, nós vamos contar aqui um breve caso ocorrido na vida do Chico e que exemplifica isso para nós. Está no livro Chico de Francisco, com o qual nós vamos encerrar a nossa participação de hoje. Chama-se Dívida e Resgate. Uma das cunhadas do Chico teve um filho anormal, braços e pernas atrofiados. Os olhos, cobertos por uma espessa névoa, mantinham-no mergulhado na mais completa escuridão, ou seja, era uma criança cega também. Inspirava medo às pessoas que o viam. Era tão deformado que a mãe, ao vê-lo, teve um choque e foi internada num hospital de doentes mentais. O Chico ficou com o sobrinho. Cuidar dele não era fácil. Medicá-lo, banhá-lo e aplicar-lhe um clister diariamente. Clister é um procedimento que faz quando a criança tem prisão de ventre, né, para a criança não ficar ali encalhada.
O menino não deglutia e, para alimentá-lo, o Chico tinha que formar uma pequena bola com a comida, colocar em sua garganta e empurrar com o dedo. Isso durante 12 anos. 12 anos. Não são 12 dias, nem 12 horas, nem 12 semanas ou 12 meses. 12 anos de dedicação a uma criança completamente limitada e deformada. Quando o sobrinho piorava, o Chico rezava muito para que ele não desencarnasse. Já o amava como um filho. Um dia, o espírito de Emmanuel lhe disse: ele só vai desencarnar quando o pulmão começar a desenvolver e não encontrar espaço. Aí, então, qualquer resfriado pode se transformar numa pneumonia e ele vai partir. Quando estava próximo dos 12 anos, foi acometido de uma forte gripe e começou a definhar. Na hora do desencarne, ou seja, ele começou a ficar fraquinho, e ali em suas últimas horas, no corpo físico, seus olhos voltaram a enxergar. Ele olhou para o Chico e procurou traduzir toda a sua gratidão naquele olhar. Emmanuel presente explicou: graças a Deus. É a primeira vez, depois de 150 anos, que seus olhos se voltam para a luz. As suas dívidas do passado foram liquidadas. Louvado seja Jesus. O que é isso, meus irmãos? A força do amor verdadeiro. É inimaginável, transformadora nas nossas vidas. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Vamos agora, meus amigos, à nossa prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje, agora e sempre, que assim seja. Com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrado nosso singelo estudo, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.